Boa noite. Queria que vocês seguissem aí para Hebreus, capítulo 7. Vamos iniciar esse novo capítulo no estudo de Hebreus. Hoje nós vamos voltar a falar sobre o sumo sacerdócio de Jesus Cristo. O autor de Hebreus, ele vai retomar o assunto, depois da advertência que ele fez, esse parêntese, essa pausa que ele fez no ensino sobre o sacerdócio de Cristo, para falar sobre a imaturidade, para fazer essa advertência a respeito da imaturidade. Então o autor começou a falar sobre o sacerdócio de Cristo lá no capítulo 4, versículo 14. Então foi a primeira vez que o sacerdócio de Cristo foi mencionado na carta aos Hebreus. Então, como nós já falamos, o sacerdócio era um assunto importante para os judeus. Por isso, nosso autor vai levar um tempo falando sobre isso. E aí no capítulo 5, versículo 6, ele vai surgir pela primeira vez a ordem sacerdotal de Melquisedeque. E aí ele vai terminar no versículo 10 do capítulo 5, antes dessa advertência que ele vai fazer, que nós passamos alguns domingos estudando, mencionando mais uma vez o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 10 do capítulo 5, ele diz assim: e Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí no verso 11 do capítulo 5 começa uma sessão de advertência. Ele começa a chamar a atenção dos seus leitores sobre a imaturidade. E é interessante como o autor começa escrevendo essa advertência. No versículo 11 ele diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Então, o autor estava dizendo que para que os seus leitores entendessem aquilo que ele tinha para ensinar a respeito do sacerdócio de Cristo, eles tinham que ter maturidade espiritual, eles tinham que crescer, eles tinham que começar a agir de acordo com aquilo que eles realmente eram, servos de Jesus Cristo. Eles tinham que demonstrar a maturidade que estava de acordo com o tempo que eles tinham de conversão, de conhecimento de Cristo. Então eles não podiam agir mais como crianças, crianças medrosas, crianças preguiçosas, tentando fugir da perseguição, tentando abandonar Cristo. E aí, depois de advertir o povo sobre as consequências da imaturidade espiritual, depois de encorajá-los a continuar firmes na confissão que eles haviam feito, o autor volta a trazer o assunto do sacerdócio de Cristo. E mais especificamente, ele vai falar a respeito da ordem sacerdotal de Cristo, como ele vai dizer no final do capítulo 6, que nós já estudamos também. Ele diz assim, versículo 19: temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele vai relembrar aos seus ouvintes, aos seus leitores, o assunto da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Aqui ele fecha a exortação sobre maturidade para retornar ao assunto da superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo, que é maior do que o sacerdócio levítico, o sacerdócio terreno. E aí nós chegamos no texto que nós vamos ler e estudar hoje. Então eu queria que você me acompanhasse aí na leitura, a partir do verso 1, capítulo 7. Diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre.
Vejam como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Então vamos orar, pedir a Deus que nos dirija no estudo dessa passagem. Santo Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos para adorar, louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, Pai. Senhor, nesse momento nós queremos aprender mais de Ti, Senhor, através da revelação da Tua palavra, que o Senhor entregou a nós, Pai. Ajuda-nos a compreender o que o Senhor quer nos ensinar. Dirige, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações, para que, enquanto estivermos aqui, Senhor, nossa atenção, nosso foco esteja em Ti, na Tua palavra, Pai. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, Senhor, e assim vivermos, Senhor, por ela. Vivermos, Senhor, como ela nos ensina a viver. Que tudo, Senhor, façamos aqui para a glória, honra e louvor do Teu santo e poderoso nome. Nós queremos Te pedir no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Bem, então o assunto a respeito do sacerdócio de Cristo é muito importante tanto para o nosso leitor, tanto para o nosso autor, como para os seus leitores. Por isso é que ele vai continuar falando sobre esse sacerdócio, vai gastar muito tempo no livro de Hebreus falando a respeito disso. Até no capítulo 8, ele vai mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo, superioridade dessa ordem sacerdotal a qual Cristo faz parte. Ele vai mostrar que esse sacerdócio é superior porque ele é de uma ordem superior à ordem levítica. Também porque ele é eterno e porque ele pertence também a uma nova aliança. Então esse sacerdócio, o sacerdócio de Cristo, ele é importante. E por que esse assunto é importante? Bem, nós já falamos antes, da importância de um sacerdote para os judeus. Como os judeus entendiam a importância de um sacerdote, como eles compreendiam a necessidade de um mediador entre Deus e os homens. Na verdade, como eles não entendiam como uma religião sem sacerdote, ela podia conduzir os homens a Deus. Eles não conseguiam compreender isso. Isso não fazia parte da mentalidade dos judeus. Mas aí você pode perguntar também, e daí? O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com esse negócio de sacerdócio? Isso era coisa dos judeus, isso é coisa da cultura dos judeus, da religião deles. Tem alguma coisa a ver comigo? Isso tem alguma aplicação, alguma relevância para mim? O que nós, como brasileiros do século XXI, que não estamos muito acostumados com a figura do sacerdote, nós acabamos deixando de lado é que a instituição do sacerdócio ela foi estabelecida por Deus, foi o próprio Deus quem estabeleceu o sacerdócio. Ele estabeleceu sim para os judeus, mas como uma figura, como um tipo, como uma imagem de realidades espirituais, de realidades maiores. Então o sacerdócio foi estabelecido de uma forma que ele pudesse ensinar para as pessoas a respeito de realidades que elas não podiam enxergar. Então, embora o sacerdócio levítico ele tenha sido estabelecido para os judeus, ele foi estabelecido para revelar realidades espirituais. Foi estabelecido para nos ensinar a respeito de coisas espirituais. E não só para os judeus, mas para todos aqueles que se aproximassem de Deus. Todos aqueles precisavam entender a respeito do sacerdócio. Então foi Deus quem estabeleceu o sacerdócio. Foi Ele quem deu as regras
aos sacerdotes, ele estabeleceu o preço, os sacrifícios que deveriam ser pagos. A instituição do sacerdócio, então, revela para todo homem, né, que ele precisa de um mediador, que ele precisa de alguém que intermedie entre ele e Deus. Ela também lembra que é preciso oferecer um sacrifício, né, preciso oferecer a Deus um sacrifício pelos pecados dos homens. Deus, ele não olha para o outro lado, ele não finge que não está vendo os nossos pecados, ele não joga para baixo do tapete, ele precisa de um sacrifício que pague pelos pecados que nós cometemos. Lembra também que essa mediação entre Deus e os homens, ela deve ser feita nos termos de Deus. É Deus quem institui, é Deus quem diz como deve ser feito. Nós não nos chegamos a Deus de qualquer maneira, da maneira como nós queremos ou da maneira como nós achamos que devemos fazer. Nós nos achegamos a Deus como Ele disse que nós devemos nos achegar a Ele, como Ele nos ensinou através do sacerdócio que nós devemos chegar até Ele. Então, o sacerdócio não é coisa só de Israel. O sacerdócio é uma instituição universal que foi prefigurada pelo sacerdócio levítico que foi instituído em Israel. Mas todos aqueles que querem chegar a Deus, eles precisam de um sacerdote. Todos aqueles que querem se aproximar de Deus, eles precisam de um sacerdote que seja o mediador entre eles e Deus. Nós não podemos chegar diretamente a Ele, precisamos de alguém que esteja nos conduzindo a Ele. Esse sacerdote não é o padre, esse sacerdote também não é o pastor, esse sacerdote não são os apóstolos que aparecem por aí, nem os gurus que dizem que vão nos fazer viver de forma melhor nesse mundo. Não são nenhum desses. Esse sacerdote é Jesus Cristo. Ele é o sacerdote que conduz o homem a Deus, e só por meio dele é que nós podemos chegar a Deus. Mas o texto que nós vamos estudar hoje, ele vai falar especificamente de uma ordem sacerdotal superior. Vai falar da ordem de Melquisedeque. E para nós entendermos bem sobre isso, nós precisamos entender algumas coisas antes, e nós vamos precisar falar aqui dessas coisas. Então, a primeira coisa que nós temos que entender sobre a ordem sacerdotal de Levi, né? A ordem sacerdotal levítica. Deus, ele estabeleceu, ele tirou do meio do povo de Israel os irmãos de Israel, as pessoas da tribo de Levi, para que eles servissem como sacerdotes de Deus, para que eles fossem o intermediário entre Deus e o povo. E aí ele instituiu como eles deveriam funcionar. Mas tem algumas coisas que nós devemos saber rapidamente sobre o sacerdócio levítico. A primeira coisa é que o sacerdócio levítico, ele era para os judeus, ele era nacional. Foi instituído para o povo judeu, de maneira que se algum estrangeiro que não fosse de Israel, ele quisesse estar debaixo do sacerdócio levítico, ele tinha que se tornar judeu, através do proselitismo. Em segundo lugar, o sacerdócio levítico, ele estava sujeito ao rei. Então, não era o rei que instituía o sacerdote, mas ele, como todos os outros cidadãos de Israel, estava submetido à autoridade do rei. Ele era como qualquer outro cidadão. Nós temos que entender também que os sacrifícios feitos através do sacerdócio levítico, eles eram temporários. Então, por isso eles eram feitos continuamente. Continuamente eram feitos sacrifícios em favor do povo. Todo ano o sacerdote ia lá no tabernáculo e oferecia sacrifício em favor do povo. Então, o povo pecava, era oferecido sacrifício, o povo voltava a pecar e era necessário outro sacrifício. Não era permanente o sacrifício, ele tinha que ser repetido continuamente, ele era temporário. O serviço no sacerdócio levítico também era temporário. Eles tinham um tempo determinado para servir. E mesmo aqueles que ultrapassavam esse tempo para servir, eles eram impedidos de continuar por causa da morte, né? Eles eram homens normais, que morriam. Então, eles não podiam continuar servindo como sacerdotes. Então, o serviço também era temporário. E, em quinto lugar, o sacerdócio levítico, ele era hereditário. Ele passava de pai para filho. Então, o que importava no sacerdócio levítico é de que família você era, filho de quem você é filho.
Era isso que importava, ele era hereditário. Então essas coisas são importantes para nós entendermos e conseguirmos entender por que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. Outra coisa importante também para nós entendermos, antes de começarmos a falar a respeito do sacerdócio de Melquisedeque, é entendermos sobre tipologia, certo? Sobre tipo. Então não quero dar aula de teologia aqui para vocês, mas falando bem rápido sobre tipo, um tipo, ele refere-se a uma pessoa, a uma prática ou a uma cerimônia do Antigo Testamento que tem uma contraparte, ou um antítipo, ou um correspondente no Novo Testamento. Então a gente vai encontrar alguns tipos no Antigo Testamento que são mencionados no Novo. E algumas coisas que a gente tem que entender sobre tipo. Um tipo, ele é referido no Novo Testamento como tipo. Não é algo que nós imaginamos, não é algo que a gente acha que é, ou não é algo que a gente pensou, não, isso aqui parece que é, então talvez seja. Então, ele tem que ser expresso nas Escrituras como um tipo, como uma representação. A correspondência do tipo com aquilo que ele representa não é perfeita, não é no todo, é em alguns aspectos. Então a gente tem que entender isso também. Temos que entender que, embora o tipo ele seja histórico, seja real, seja instituído por Deus, ele é imperfeito e é temporário. Então, o tipo é uma correspondência frágil de algo que é muito melhor do que ele, de algo que é melhor do que ele. Então, tem alguns exemplos de tipo que eu vou trazer aqui para nós compreendermos melhor. Primeiro, a serpente de bronze. Vocês conhecem a história, lá em Números 21, fala que o povo de Israel pecou, murmurou contra Deus, Deus mandou serpentes abrasadoras. E aí essas serpentes, elas mordiam o povo e as pessoas morriam. E aí o povo clamou, se arrependeu e clamou a Deus. E aí Deus disse para Moisés, vai, faz uma serpente de bronze, coloca ela no madeiro, levanta e quando o povo olhar para essa serpente com fé, eles serão curados. E aí, em João 3,14, Jesus vai dizer que, assim como a serpente foi levantada no deserto, ele também seria levantado, e todo aquele que olhasse para ele com fé seria salvo. Então, Jesus fala que essa serpente era um tipo daquilo que seria feito com Jesus também, um tipo da crucificação de Jesus e da salvação que ele traria através da sua morte. Outro tipo que nós vemos no Antigo Testamento são os sacrifícios de cordeiros. Então, os cordeiros eram levados para o tabernáculo, eles eram sacrificados e isso deveria tirar os pecados do povo. E aí João Batista, quando ele vê Jesus chegando, lá em João, capítulo 1, versículo 29, ele olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esses sacrifícios de cordeiros que eram feitos no Antigo Testamento eram um tipo daquilo que seria feito com Jesus. Era um tipo porque esses cordeiros eles eram inocentes, assim como Jesus era inocente, sem pecado. O cordeiro era sem mancha, sem mácula, assim como Jesus também era sem pecado. É um tipo porque esses cordeiros, eles iam morrer para que o pecado fosse retirado de outra pessoa, assim como Jesus morreu, para que o nosso pecado ele fosse retirado de nós. Então, o sacerdócio de Melquisedeque é um tipo do sacerdócio de Cristo, porque ele prefigura o sacerdócio único, o sacerdócio eterno e diferente do sacerdócio levítico, como é o sacerdócio de Cristo. Então, Hebreus 7, ele começa apresentando o sacerdócio de Melquisedeque como superior, e depois ele vai trazer alguns argumentos para provar essa superioridade ao sacerdócio levítico. Lembrando que a intenção do autor de Hebreus aqui é apresentar a superioridade de Cristo, que é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então é Cristo que está em foco aqui, é mostrar o sacerdócio de Cristo, a superioridade desse sacerdócio. Então ele vai mostrar 5 razões nesse texto que nós lemos. 5 motivos porque o sacerdócio de Melquisedeque é superior e porque ele pode representar o sacerdócio de Cristo. Então o seu sacerdócio de Melquisedeque é superior porque ele é um sacerdócio, em primeiro lugar, universal e não nacional, como era o sacerdócio levítico.
E aí os primeiros versos desse texto são praticamente um resumo de Gênesis capítulo 14, né? Que vai narrar o encontro entre Abraão e Melquisedeque, onde a gente tem o pouco que nós sabemos ou conhecemos a respeito de Melquisedeque na Bíblia. Então, quando o autor usa aqui o termo Deus Altíssimo para se referir a Deus, ele tem em mente como Deus foi chamado no episódio entre Abraão e Melquisedeque. Ele está lembrando daquele episódio lá e de como o nome de Deus foi usado ali. Deus, ele se revelou a Israel pelo nome da aliança, Yahweh. Era o nome da aliança, o nome do Deus de Israel. Era esse o nome que era usado quando se referiam ao Deus de Israel. Mas quando se fala de Deus como Deus do universo, o Deus das nações, o Deus que não é o Deus apenas de Israel, ele era chamado de El Elyon, que significa o Deus Altíssimo, como o autor vai usar aqui. É essa a palavra, é esse o nome que Melquisedeque vai usar quando ele se refere a Deus. É a mesma palavra também que Abraão usa quando se refere ao Deus de Melquisedeque. Então, além de Melquisedeque não ser judeu, além de ele não ser levita, além de ele não ser da descendência de Arão, o sumo sacerdote, ele usa o nome de Deus que é mais universal, que representa Deus como Deus das nações, que não é o Deus somente de Israel, que não é o Deus conhecido somente no povo de Israel. Isso significa muito para aqueles irmãos que estavam ali querendo voltar aos costumes de Israel, voltar à religião de Israel, pensando que ali eles encontrariam refúgio, pensando que ali eles conseguiriam se livrar da perseguição, pensando que se voltassem para as tradições de Israel, eles estariam sob a proteção de Deus. Mas o nosso autor ele está falando aqui que Deus, ele não é só Deus de Israel. Ele não é só o Deus do povo de Israel. E Melquisedeque, com um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico, ele não era sacerdote apenas de Israel, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo, o Deus de todas as nações, o Deus de todos os povos. E algumas vezes, nós, como os nossos irmãos hebreus aqui, nós ficamos tentados a limitar Cristo também, limitar a atuação de Cristo, pelo menos. Às vezes fazemos isso nas nossas vidas, às vezes fazemos isso no mundo mesmo, quando nós achamos que existe algum lugar, alguma parte desse mundo onde Deus não é soberano, onde Cristo não reina soberanamente. Então nós achamos às vezes que só existe salvação se for em uma igreja em particular, ou talvez em uma denominação, ou em um país, ou em uma cultura em particular, né? Ou que se nós não observarmos determinada tradição, ou se não cumprirmos certos requerimentos, ou certos rituais, então nós não podemos encontrar ali salvação, nós não podemos encontrar Cristo ali. Ou ainda, às vezes, de forma completamente contrária, mas ainda no mesmo erro, nós pensamos, de alguma forma, que existe um outro meio de chegar a Deus, que não seja através de Cristo, né? Afinal, existem muitas pessoas, existem muitas culturas diferentes, maneiras diferentes de pensar, e talvez exista uma forma tão legítima quanto Cristo de chegar a Deus. Quando nós fazemos isso, é porque nós não entendemos que Cristo é rei, que Cristo domina sobre todas as coisas. E aí nós pensamos que existe algum lugar, que existe algum outro meio, que existe algum outro caminho de chegar. Mas quando o nosso autor ele traz Melquisedeque como um sumo sacerdote superior e relaciona Cristo ao sumo sacerdócio de Melquisedeque, ele está dizendo: o sumo sacerdócio de Cristo é superior, porque ele é sacerdote sobre toda a terra. Então, quando nós pensamos assim, nós acabamos negando a superioridade e soberania de Deus sobre todos os aspectos da vida do homem. Nós deixamos de entender que Cristo, ele é superior, porque ele não é Deus apenas de um povo. Ele não é Deus apenas de um grupo de pessoas. Ele é Deus sobre toda a terra, ele é soberano sobre toda a terra.
O Senhor é sacerdote sobre todos os povos e o único que pode levar o homem a Deus. Então não adianta procurar em outro lugar, não adianta procurar outro caminho, não adianta procurar outro meio. Só tem um caminho que conduz a Deus. Esse caminho é através de Jesus Cristo. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Em segundo lugar, o autor vai dizer que o sacerdócio de Melquisedeque ele é superior, porque ele é um sacerdócio real. Melquisedeque era sacerdote e rei. E é repetido 4 vezes nesses 2 primeiros versículos, nesses 2 primeiros versos, que ele é rei. Então, Melquisedeque era tanto mediador, ou sacerdote do seu povo, como ele era também senhor, era rei sobre o seu povo. Ele juntava esses 2 ofícios. Então, os sacerdotes levíticos, eles não podiam ser reis. Na verdade, eles eram submetidos à autoridade do rei, como nós já falamos aqui antes. Melquisedeque, ele tipifica bem Jesus Cristo como Salvador e Senhor, porque Cristo, além de ser sacerdote, também é rei sobre toda a terra, assim como Melquisedeque. Isso já havia sido profetizado no Antigo Testamento sobre o Messias. O povo judeu já deveria ter entendido isso, porque já tinha sido dito lá atrás que aconteceria assim. Zacarias, capítulo 6, versículo 13, diz o seguinte: ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Então já tinha sido profetizado que o Messias seria sacerdote e rei. Salmo 110, versículo 2, diz: o Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo, domine entre os seus inimigos. E no verso 4 ele diz: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, portanto, é tanto Salvador como Senhor. Ele é sacerdote e ele também é rei. E é assim que nós devemos olhar para ele. É assim que ele deve existir nas nossas vidas. E mesmo que não seja possível tê-lo como Salvador, sem aceitá-lo como Senhor, algumas vezes nós vamos viver como se ele realmente não fosse o Senhor das nossas vidas. Muitas vezes nós vivemos assim, né? Recebendo ele como nosso Salvador, ou dizendo que ele é nosso Salvador, mas sem tê-lo como Senhor das nossas vidas, ou pelo menos negando com aquilo que nós fazemos. Então é fácil dizer que ele é nosso Salvador. Quem é que não quer desfrutar das bênçãos relacionadas à salvação? Quem é que quer rejeitar isso? Quem seria louco de dizer: não, eu não quero ser salvo, não, eu quero ir para o inferno mesmo? É difícil alguém pensar dessa forma. Mas aqueles a quem ele salvou, ele também comprou com seu sangue, para serem seus e para que ele fosse Senhor deles. Então, aqueles que foram salvos por Cristo são também escravos de Cristo, são servos do Senhor. Nós fomos comprados, e Pedro diz que nós fomos comprados por alto preço. Mas quando nós vivemos para nós mesmos, não aceitamos que ninguém diga o que nós devemos fazer, nem deixamos que a palavra de Deus dirija as nossas vidas, nós podemos até dizer que Ele é Senhor com as nossas bocas, mas nós negamos com as nossas ações. Quando nós vivemos de acordo com a nossa própria vontade, negando aquilo que Ele nos ensina na sua palavra, quando nós seguimos um rumo diferente daquele que a palavra de Deus nos ensina a seguir, ou nos manda seguir, nos dirige para seguirmos, nós estamos negando com a nossa vida aquilo que muitas vezes nós dizemos com a nossa boca, falamos com as nossas palavras. O Senhor, Ele nos comprou com seu sangue. Ele derramou seu sangue precioso, muito mais valioso do que qualquer coisa nessa terra. E agora nós somos dele. Nós devemos viver de acordo com a sua vontade. Nós devemos viver para a glória e honra do seu nome. Nós fomos comprados, não para fazer a nossa própria vontade ou vivermos como nós queremos viver. Nós fomos comprados para fazer a vontade do Senhor. Então,
Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, Ele é o sumo sacerdote que nos liga com Deus, que nos dá acesso a Deus, que nos abriu um novo e vivo caminho. Mas Ele é Senhor das nossas vidas, Ele é Rei sobre as nossas vidas. E Ele espera de nós, na verdade Ele exige de nós que nós vivamos sabendo, entendendo e de acordo com isso. Isso não é uma questão só de professarmos, não é uma questão só de falarmos, é uma questão de vivermos, é uma questão de andarmos nessa vida de acordo com a vontade de Deus. Então, irmãos, examine a você mesmo, porque não é possível separar esses dois ofícios de Cristo. Ele é Salvador, Ele é sacerdote, mas Ele também é Rei. Não tem como ver essas duas coisas de forma separada. Em terceiro lugar, o autor diz que Melquisedeque é rei de justiça e paz. Então, Melquisedeque é descrito como um rei de justiça e paz, e apesar de nós não termos maiores registros da sua monarquia ou do seu reinado, é assim que o nosso autor o descreve, né? Baseado no seu nome, na sua função, é assim que o nosso autor vai descrevê-lo, como um rei de justiça e paz. O propósito do sacerdócio levítico, quando nós voltamos lá no Antigo Testamento, era obter justiça para o povo. Era conseguir que o povo se tornasse justo diante de Deus, mesmo com os seus pecados. Então, os sacrifícios eram feitos para restaurar o povo ao correto relacionamento com Deus, que havia sido quebrado por causa do pecado. Logo, os homens eram injustos diante de Deus. Os homens não tinham justiça diante de Deus. Era para isso que servia o sacerdócio levítico. Mas os sacrifícios de animais não conseguiam obter sucesso nesse propósito, porque esses sacrifícios não podem remover pecado. Esses sacrifícios não podiam tornar os homens justos diante de Deus. E mesmo Melquisedeque sendo um rei de justiça e de paz, ele também não podia fazer o homem justo diante de Deus. Mesmo o sacerdócio de Melquisedeque sendo colocado como superior, ele mesmo não podia fazer isso, porque somente um sacerdote divino poderia dar justiça e paz para o homem. Romanos capítulo 1, versículo 5, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a ordem correta das coisas. Primeiro, justiça, e então, paz. Então, Jesus nos trouxe paz ao nos atribuir a sua justiça. Os sacerdotes dos levitas, eles sacrificavam animais para que os homens se tornassem justos diante de Deus, para que o relacionamento deles fosse restaurado junto a Deus. Mas isso não podia acontecer porque os sacrifícios de animais não podiam remover pecado. E o Deus Santo, ele não tolera o pecado diante dele. Mas nós recebemos um sacrifício que foi superior. O sacrifício de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue. E com esse sacrifício nos tornou justos. Pagou a nossa conta diante de Deus. Pagou a dívida que nós tínhamos com Deus. E nos tornou justos diante de Deus. E por causa da justiça de Cristo, nós agora temos paz com Deus. Como Paulo diz aqui em Romanos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que o sangue de touros e bodes não podia fazer, o sangue de Jesus fez por nós, nos tornou justos. O sacrifício levítico só durava até o próximo pecado. O sacrifício de Cristo nos tornou justos de uma vez por todas. Cristo é o nosso verdadeiro Rei de justiça e paz. O sacrifício dele foi de uma vez por todas. Ele nos deu verdadeira justiça, a justiça mediante o seu sacrifício. E assim, nós agora temos paz com Deus. Ele é o verdadeiro Rei de justiça e paz. Cristo veio nos dar paz, veio nos dar a sua justiça para que nós possamos ter paz com Deus. Por isso, ele é de uma ordem superior à ordem levítica. Por isso, ele é de uma ordem superior, porque o seu sacrifício
pode realmente tornar o homem justo diante de Deus. Em quarto lugar, o sacerdócio de Melquisedeque é superior porque ele é pessoal e não hereditário, como era o sacerdócio levítico. Então, o sacerdócio levítico ele era inteiramente baseado na hereditariedade. O sacerdote tinha de ser da família de Arão. Ele tinha que ser descendente de Arão. Não tinha a ver com a pessoa, não tinha a ver com o seu caráter, nem com as suas qualificações. Se você era da descendência de Arão, você podia ser sacerdote. Se você não era, você não podia ser, e ponto. Era simples assim. Era de que família você pertencia, era a que família você pertencia, e não que qualificações você tinha. Consequentemente, isso gerou vários problemas relacionados aos homens que serviam nesse sacerdócio. Porque, frequentemente, a preocupação maior era com o pedigree da pessoa, era com quem era pai dele, era a que família ele pertencia, e não com a sua santidade, né? Então, as pessoas eram escolhidas porque eles descendiam da família de Arão, porque eles eram da tribo de Levi, e não porque eles eram santos. E aí nós vamos ver na história de Israel, muitas vezes, homens que não tinham qualificação nenhuma para ser sacerdotes assumindo esse posto, homens tomando para si esse posto, homens comprando esse posto para eles mesmos, reis dando essa posição para qualquer um que lhe agradasse mais. Então não tinha a ver com a pessoa, tinha a ver com a sua descendência. Mas de Melquisedeque vai ser dito aqui no versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. E com isso o autor, ele não queria dizer que Melquisedeque veio de lugar nenhum, né? Ele não quer dizer que ele era filho de chocadeira, que nem a gente fala aqui no Ceará, né? Significa apenas que o Antigo Testamento ele não se preocupa em registrar a sua origem, nem a sua genealogia. Não é porque não está o sacerdócio de Melquisedeque ele não está baseado na genealogia dele, não está baseado em quem eram os seus pais. Então, o autor de Gênesis ele não se preocupa em registrar essa genealogia. O ponto do autor aqui é que a genealogia e a família de Melquisedeque eram irrelevantes para o seu sacerdócio, não interessavam para que ele fosse sacerdote. O que era essencial para a ordem levítica, a genealogia, quem eram os pais, para a ordem de Melquisedeque não significava nada. Ele era sacerdote por causa do seu caráter, de suas qualificações e porque ele foi chamado por Deus. Deus o constituiu sacerdote, Deus o chamou para ser sacerdote e era por isso que ele era sacerdote. Nisso, o sacerdócio de Melquisedeque era um tipo do sacerdócio de Cristo. Não porque Cristo não tivesse genealogia, nós conhecemos a genealogia de Cristo, né? Mateus e Lucas nos mostram a genealogia de Cristo. Mas porque os seus antepassados, os antepassados de Cristo, eles não importavam para o seu sacerdócio. Ele veio para ser sacerdote, ele veio para ser o nosso grande sumo sacerdote. Não importa a família dele. Jesus Cristo foi escolhido como sumo sacerdote por causa da sua dignidade, por causa das suas qualificações para isso. Ele veio para ser o nosso grande sumo sacerdote. Ele foi escolhido por quem ele era, e não por causa da sua família. Como Melquisedeque, as qualificações de Jesus, elas eram pessoais, elas diziam respeito a ele, elas diziam respeito à sua dignidade, e não à sua família, e não à sua genealogia. Não tinham nada a ver com a sua hereditariedade, porque, como nós sabemos bem, Jesus não era da família de Levi, né? Como o autor vai nos dizer, ele era da tribo de Judá, mas não era por causa de quem era a sua família, mas por causa de quem ele era. Ele era o Filho de Deus, sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi escolhido por Deus, ele foi nos dado para ser sumo sacerdote, nos ligar, nos dar um novo caminho para Deus. Em quinto lugar,
O sumo sacerdócio de Melquisedeque é superior porque ele é eterno e não temporário, como era o sacerdócio levítico. Então, individualmente, o sacerdócio da ordem levítica, eles serviam dos 25 aos 50 anos. Então, eles serviam durante 50 anos. Não importa o quanto ele fosse fiel, ele não podia servir mais do que isso. Era o tempo que era estabelecido para que ele pudesse servir no sacerdócio. Coletivamente, o sacerdócio levítico também era temporário. Eles começaram no deserto, quando a aliança mosaica foi feita, e finalizou quando o templo em Jerusalém ele foi destruído, no ano 70 depois de Cristo. O sacerdócio levítico, ele era muito ligado ao templo, muito ligado ao tabernáculo, de maneira que sem o tabernáculo, sem o templo, não podia existir sacerdócio. Então, ele era um sacerdócio temporário. Ele foi criado com data para terminar. Esse sacerdócio ele foi estabelecido na antiga aliança e somente para a antiga aliança. Então, a ordem sacerdotal de Melquisedeque, no entanto, não tinha as limitações de tempos, não tinha limitações de eras, não tinha limitação de dispensações. Ele permanece sacerdote para sempre. Isso não quer dizer, é claro, que ele vive para sempre, que ele nunca morreu. Como nós bem sabemos, ele morreu. Mas isso significa que a ordem sacerdotal na qual ele ministrou era uma ordem eterna. Ela não acaba, ela não tem fim. Ele ministrou numa ordem sacerdotal que é eterna. Se ele tivesse vivido para sempre, ele não seria um tipo, ele seria a realidade, ele seria aquilo que os judeus esperavam, mas ele morreu. Mas a sua ordem sacerdotal, ela permaneceu, ela continuou. Cristo é o verdadeiro sacerdote eterno, aquele que permanece para sempre. E por isso, ele também é capaz de salvar para sempre aqueles que se aproximam de Deus por meio do seu sacerdócio. Cristo é o sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. O seu sacerdócio é eterno, o seu sacerdócio não tem fim, e por isso ele pode salvar eternamente aqueles que se aproximam dele. O autor vai dizer no versículo 24, um pouco mais à frente: Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O sacerdócio de Cristo, ele é imutável, é permanente, existe para sempre. E você entende o que isso significa, meus irmãos? Nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós continuamente diante de Deus. Como o autor vai nos falar aqui, nós temos um sumo sacerdote eterno que vive para interceder por nós, depois de ter oferecido o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Então não cabe para o crente, para aqueles que realmente se colocaram diante de Deus para a salvação, não cabe para esses crentes duvidar da sua salvação, porque aí seria duvidar da obra perfeita de Cristo, que foi feita tanto de uma vez por todas, porque ele ofereceu um sacrifício perfeito e não precisa mais de sacrifício nenhum ser oferecido. O sacrifício dele foi de uma vez por todas, mas também é contínua, porque ele continua intercedendo por nós diante de Deus. E lá em João, capítulo 1, versículo 8, vai dizer que quando nós pecamos, nós podemos confiar nele e colocar diante dele os nossos pecados, porque nós temos um advogado que intercede por nós diante do Pai. Jesus Cristo, ele foi o sacrifício pelos nossos pecados, ele foi o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Nós não precisamos de mais sacrifícios, mas o ministério dele em nosso favor continua. O ministério sacerdotal dele em nosso favor continua. E ele continua ministrando diante de Deus. Ele continua intercedendo diante de Deus em nosso favor. E isso é motivo para nós termos convicção. Porque nós temos um advogado junto ao Pai que intercede continuamente por nós. E por isso nós não devemos cair
Nós não devemos pensar que ao cair, nós ficaremos caídos. Mas quando nós caímos, nós temos esperança de nos erguermos outra vez. Não por causa da nossa dignidade, da nossa força ou da nossa santidade, mas por causa da dignidade daquele que intercede por nós. Por causa daquele que morreu e que ressuscitou e que hoje está à direita de Deus, intercedendo em nosso favor. Esse é o nosso grande sumo sacerdote, que vive eternamente, e por isso ele faz parte de uma ordem eterna que não tem fim. E aí o autor, depois de mostrar, afirmar a superioridade do sacerdócio de Cristo, do sacerdócio de Melquisedeque, como um tipo do sacerdócio de Cristo, ele vai agora usar, falar dois argumentos, que comprovam essa afirmação. Se os irmãos hebreus eles ainda não tinham entendido, eles não conseguiam compreender como Melquisedeque era superior, ele usa esses argumentos que nós vamos ver aqui, para que eles consigam entender. Lembrem que esses irmãos aqui, eles eram hebreus, eles eram judeus, tinham nascido como judeus. E aí o autor vai começar no versículo 4 dizendo: vejam como era grande esse. O que ele vai falar agora é a prova, tirada da palavra de Deus, de que o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao sacerdócio de Levi, de que ele era maior do que Levi. O primeiro argumento é que Abraão deu a ele o dízimo, é o que ele fala nos versículos 4 a 6. Diz: vejam como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou, aquele que havia recebido as promessas. Então, o argumento do autor aqui é que o dízimo era dado para os sacerdotes, assim como estava estabelecido na lei. Os sacerdotes deveriam recolher o dízimo do povo. E Abraão, ao dar o dízimo a Melquisedeque, ele reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque. Mas não é só isso. Os filhos de Levi, eles recebiam o dízimo dos seus irmãos, daqueles que eram iguais a ele, eram dos seus iguais. Mas Melquisedeque, ele recebeu do próprio Abraão, que era pai de Levi, patriarca de Israel, aquele a quem Deus fez as promessas. Então ele recebeu de alguém que era muito maior do que Levi, era muito maior do que os outros de quem Levi recebia o dízimo. Ele era superior, ele recebeu o dízimo do próprio Abraão. E todo judeu acreditava que Abraão era o homem mais importante que existiu, que deu origem à sua raça, que recebeu a aliança de Deus, que recebeu as promessas de Deus, que por meio dele, Deus criou a nação de Israel. Então, o nosso autor diz que esse mesmo Abraão, ele reconheceu e serviu Melquisedeque com aquilo de melhor que ele tinha. Ele deu a Melquisedeque, reconhecendo o seu sacerdócio, aquilo de melhor que ele tinha. Ora, se o sacerdócio de Levi recebe dízimo daqueles que são iguais a eles, quanto mais importante deve ser um sacerdote que recebe dízimos do próprio Abraão, pai de Levi. Será que isso não deveria ser prova de que Melquisedeque tinha um sacerdócio superior? Mas, se alguém achasse que não, que isso ainda não era prova, que isso ainda não era o bastante, ele vai dar um segundo motivo. Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Então, a segunda razão que mostra a importância e a superioridade de Melquisedeque é que ele abençoa Abraão. E isso o autor vai usar como razão definitiva para que aqueles irmãos entendessem. Ele diz no versículo 7, evidentemente, ou indiscutavelmente, ou sem questionamento, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Ele está dizendo, é o superior que abençoa o inferior. Quem é mais importante abençoa o inferior. Você pede a bênção ao seu pai, ao seu avô. Não é o seu avô que chega para você
pedindo bênção, pedindo a bênção a você. Embora hoje em dia talvez as pessoas não consigam compreender bem esse exemplo, né? Mas eram assim, as pessoas que chegavam para pedir a bênção, aqueles que eram mais velhos, seus pais, seus avós, é porque consideravam que eles eram mais importantes. Então quem abençoa, abençoa porque é superior, porque é maior, porque tem dignidade para abençoar aquele que é abençoado. Melquisedeque abençoou Abraão porque era superior. Então, para o nosso autor, não existe dificuldade em saber que o sacerdócio de Jesus Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico. Para ele isso é simples de entender, e é o que ele está falando aqui para esses irmãos hebreus. Os irmãos hebreus, eles deveriam compreender isso e esquecer dessa loucura de tentar buscar refúgio em qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Eles deveriam deixar de lado o pensamento de voltar atrás, de voltar para a lei, de voltar para os costumes, de voltar para o sacerdócio levítico, achando que ali eles encontrariam refúgio, que ali eles resolveriam os seus problemas. Nós, irmãos, não podemos encontrar satisfação verdadeira, só podemos encontrar satisfação verdadeira em Jesus Cristo, porque só Ele é refúgio para as nossas aflições, para as nossas tentações, para os nossos medos. Só no sumo sacerdócio de Jesus Cristo, que é um sacerdócio eterno, que dura para sempre, que vive para nos abençoar, para interceder por nós diante de Deus. E talvez você pense que se as suas circunstâncias mudarem, assim como esses irmãos hebreus aqui também estavam pensando, você pensa que se as suas circunstâncias mudarem, elas vão ficar melhor, né? Se você ganhar mais dinheiro, as coisas vão ficar melhor. Ou se você casar, ou se você se divorciar, as coisas vão melhorar para você, vai tudo ficar melhor para você. As coisas vão ficar melhores quando os seus negócios começarem a funcionar, né? Quando começar a dar lucro, quando as pessoas começarem a conhecer o seu negócio, né? Quando as coisas derem certo para você, quando as suas circunstâncias mudarem, as coisas vão melhorar. Talvez seja esse o seu pensamento, talvez seja isso que nós pensemos enquanto nós estamos passando pela dificuldade, pela aflição, assim como esses irmãos aqui estavam passando. Mas isso tudo é mentira. Porque em todas essas coisas, em todas as aflições que nós passamos, em todas as lutas, em todas as discussões, em tudo isso tem uma coisa em comum a todas elas: um coração pecador que precisa desesperadamente reconhecer Jesus Cristo como o melhor dessa vida. Enquanto nós não compreendermos isso, enquanto nós não entendermos que o melhor para as nossas vidas é Jesus Cristo, enquanto nós não encontrarmos satisfação nele, todo o resto vai ser insatisfatório para nós também. Não adianta mudar as circunstâncias. Talvez a circunstância faça as coisas melhorarem por um tempo, mas depois o nosso coração pecaminoso, o nosso coração descontente, insatisfeito, ele vai voltar a murmurar, ele vai voltar a querer mais. Enquanto você não estiver satisfeito nele, nenhuma outra coisa vai satisfazer você. O vazio da nossa alma, esse vazio ele é do tamanho de Deus. E só Ele pode preencher esse vazio. Então, se você já decidiu seguir a Cristo como seu Senhor e Salvador, não procure refúgio para os problemas, nas coisas desse mundo. Não procure refúgio nos prazeres desse mundo, naquilo que esse mundo oferece e que é vendido como se fosse a solução para os seus problemas, como se fosse aquilo que vai resolver todas as suas dificuldades, todas as dificuldades da sua vida. Vá àquele que é o seu grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Nele você pode encontrar refúgio, nele você pode encontrar satisfação, nele você pode passar bem por todas as dificuldades dessa vida. Mesmo que as dificuldades venham, você vai conseguir passar bem, porque você vai estar satisfeito nele. E se você ainda não decidiu seguir a Cristo e está procurando satisfação nas coisas dessa vida, tenho que dizer para você que você não vai encontrar.
Cuidado para não gastar toda a sua vida procurando e descobrir tarde demais que só Cristo é o que a sua alma precisa e é o que a sua alma deseja, mesmo quando você não sabe disso. É por Cristo que a sua alma anseia. É para ela, é para Cristo que ela quer correr. Então não fique procurando nas coisas dessa vida, não fique procurando nos prazeres dessa vida, que são temporários, que não satisfazem, que só são desejáveis enquanto nós não conseguimos, mas depois que nós chegamos lá, eles perdem todo o valor, perdem a graça. Só Cristo pode dar satisfação para a sua alma, e é isso que você precisa, se render aos pés de Cristo, colocar a sua vida, entregar o seu coração para Ele. É isso que vai dar a você satisfação. E eu não estou prometendo que você nunca mais vai ter problema na sua vida. Não. Na verdade, o que Jesus promete é que nós teremos sim aflições. Vai ser mais um problema na sua vida. Lutar contra esse mundo. Mas Ele promete estar junto com você. Ele promete caminhar junto com você no meio dessa aflição. Ele promete ser para você o grande sumo sacerdote que intercede em seu favor diante de Deus. Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, superior a todos os outros. Nem mesmo Melquisedeque pode se comparar a ele. Se nós prestarmos bem atenção no que o versículo 3 vai nos dizer, ele fala assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Não é Jesus que é feito semelhante a Melquisedeque. É Melquisedeque que recebeu a honra de ser feito semelhante ao Filho de Deus. O sumo sacerdócio de Cristo é eterno, já era antes de Melquisedeque, mas Deus quis trazer um exemplo para que nós pudéssemos ver. Ele quis nos dar Melquisedeque para que nós pudéssemos olhar para ele e vermos o sacerdócio de Cristo nas nossas vidas. Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. A verdade de termos um grande sumo sacerdote nos ajuda a perseverar na nossa confissão, nos ajuda a vivermos essa vida de acordo com a vontade de Deus, nos ajuda a entregarmos com confiança as nossas vidas nas mãos do Senhor, confiando que esse sumo sacerdote que se entregou em sacrifício por nós, ele não deu cordeiros, ele não deu touros, ele deu a própria vida para nos purificar dos nossos pecados. Esse sumo sacerdote que deu a vida, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus e ele intercede por nós. E por isso nós podemos ter confiança. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar, pedir que Deus nos faça compreender a sua grande graça e misericórdia nos dada através do grande sumo sacerdote Jesus Cristo. Santo Deus e Pai, nós queremos ser gratos a Ti, Pai, porque nós não merecíamos, nós não estávamos procurando pelo Senhor, nós não tínhamos plano, Senhor, de chegarmos a Ti. E o Senhor, na Sua graça e misericórdia, nos trouxe, Pai. Nos trouxe para junto de Ti, através do sacrifício do Teu Filho, que entregou a própria vida, Senhor. Como nosso grande sumo sacerdote, Ele se entregou como sacrifício por nós, para que nós, que cremos no Seu sacrifício, possamos estar diante dEle, diante de Ti, Pai, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto através da Sua carne. Deus amado, nos ajuda a vermos Jesus Cristo, Teu Filho, como esse grande sumo sacerdote, superior a todos os outros, superior a todas as coisas dessa vida, Pai, e nos entregarmos a Ele, Senhor, completamente, nossas vidas, nossos planos, nossas famílias, nossos trabalhos, tudo aquilo que somos e que temos, Pai. Nos ajuda a entregarmos a Ele, nas mãos dEle, para que Ele possa nos conduzir, Senhor, como grande sumo sacerdote que é, nos conduzir a Ti. Nós possamos viver eternamente junto contigo. Para a glória, honra e louvor do Teu santo e poderoso nome, nós te pedimos o nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.